Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2019-2020. E no expediente do dia, eu peço a Vinícius que passe o livro de presença, por gentileza. Enquanto Vinícius confere a presença dos colegas vereadores, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, por gentileza. Ata da 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2019-2020, da terceira sessão legislativa, realizada em 3 de setembro do ano 2019, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão sob a proteção de Deus e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata de sessão anterior que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Com a seguinte retificação: faz-se saber, constar a fala do vereador Valmir, o qual disse que, na verdade, a minuta, de acordo, estará realmente à disposição dos professores após ser homologada. Ainda no expediente do dia, houve a apresentação dos processos legislativos número 461 e 462 de 2019, projeto de leis número 257 e 258 de 2019, que o Poder Legislativo autoriza o Poder Legislativo de Piatã autoriza o Poder Executivo a troca de terrenos para a construção do novo campo de futebol no distrito de Inúbia, e outro que cria a Secretaria Municipal de Esportes de Piatã. Depois foi pedido os pareceres à Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 253/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte e Circulação no município de Piatã, e ao projeto de decreto legislativo número 2/2019, que institui o programa Vereador Mirim Câmara Vai à Escola no município de Piatã. Em seguida, foi aberto o espaço ao presidente da SISMUP, Arinaldo, o qual explanou rapidamente, apresentando as propostas para o plano de cargos e salários dos servidores municipais, destacando alguns pontos importantes da proposta. Depois, foi aberto o espaço ao secretário de Agricultura, Glaico Regi, o qual fez uma breve explanação sobre o plano de trabalho do projeto de lei número 255/2019, de subvenções sociais, que, através da parceria com o SEBRAE, irá viabilizar o melhoramento e o aumento da produção do café de qualidade no município de Piatã, e dando mais suporte e incentivo aos pequenos agricultores. Em seguida, foi franqueada a fala aos vereadores, os quais fizeram seus questionamentos ao secretário, que prontamente respondeu a todos. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou o Ed Valmir Almeida, o qual convidou a todos para o desfile cívico em Cabralha. Depois parabenizou a Casa das Sessões pelas sessões itinerantes que vem acontecendo ultimamente. Parabenizou Arinaldo pela iniciativa na apresentação da proposta do plano para os servidores municipais e comentou um pouco sobre esse tema. Comentou ainda que no plano dos professores também teve algumas barreiras. Com a palavra, Manuel Miron fez um apelo ao Executivo na questão do plano de cargos e salários dos servidores municipais, para que eles tenham os mesmos valores do que os servidores do Legislativo. Cobrou, mais uma vez, o retroativo dos agentes comunitários,
assim como a manutenção das estradas da região do distrito de Cabralha. Disse ao secretário de Agricultura que a sua vinda à casa para fazer uma explanação é mais interessante do que a presença dos vereadores na secretaria. Com a palavra, José Roberto de Oliveira disse a Miron que é a favor do pagamento do retroativo dos agentes comunitários, porém, que já fez essa solicitação. Dirigiu-se ao secretário de Agricultura e pediu desculpas se falou algo que o ofendesse. Em a parte, Valmir disse que em Cabralha percebeu uma mudança muito grande e positiva no trabalho desses agentes. Também em a parte, Miron parabenizou a iniciativa do presidente e do vereador Roberto na solicitação das urnas para o distrito. Com a palavra, Juscelando Hermínio parabenizou Arinaldo pela explanação sobre o plano de cargos e salários e que está pronto para votar a favor do servidor. Questionou sobre o dinheiro dos precatórios que está sendo usado de forma indevida e que está mais parecendo farra dos precatórios. Enquanto isso, muitas escolas do município estão esquecidas sem reformas. Comentou que algumas vezes na gestão anterior eram pagos até o 14º salário ao professor e espera que dê mais valor a esse profissional. Cobrou novamente o pagamento do retroativo dos agentes comunitários, assim como a vinda do secretário de Educação, que ainda não sabe quem é, e para fazer alguns questionamentos. Pediu providência na questão do Clube Social de Núbia, que foi demolido. Em a parte, Miron solidarizou-se com Jusce sobre o dinheiro dos precatórios e reforçou sua fala, citando alguns valores gastos. Com a palavra, Gilson parabenizou a agricultura e falou sobre o veterinário em Núbia para ver a questão dos animais vacinados que vem morrendo no distrito. O presidente se mostrou feliz sobre a notícia da recuperação da BA-148, que foi publicada no Diário Oficial, e disse que isso é desejo de toda a liderança política. E quando sair, é óbvio, tem que ter a participação de todos, ressaltando que não cabe ciúmes nessa questão. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que constou dos seguintes documentos: apresentação e deliberação da emenda aditiva 01/2019 dos vereadores de oposição ao projeto de lei 256/2019. Após uma pequena reunião entre os vereadores da base do governo, a emenda foi colocada em votação nominal, sendo reprovada por 6 votos contra e 4 votos a favor, tendo algumas justificativas. Depois, houve a deliberação do projeto 256/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com órgãos de governo estadual, federal, empresas estatais, empresas públicas, empresas privadas, ONGs, sindicato, associações e empresas congêneres. Após o parecer verbal favorável da Comissão de Justiça e Redação, houve uma breve discussão a respeito do projeto, que, em seguida, foi colocado em votação nominal e, com alguma justificativa, foi aprovado por 7 votos a favor e 3 votos contra. Ao fim do trabalho, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas, antes, determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores Jailton Mendes Silva, Zaqueu Alves de Souza, José Hélio Mesquita, Manuel Miron Matos, Greison Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Obrigado, secretário. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Sendo assim, fica a ata aprovada por unanimidade. Eu peço que passe para coletar as assinaturas dos vereadores.
Dando sequência ao expediente do dia, faço a apresentação do processo legislativo número 457 de 2019, projeto de lei número 255 de 2019, que estabelece o plano de subvenção sociais e contratações para o exercício de 2019 e 2020. Faço a apresentação do requerimento número 1 de 2019 dos vereadores de oposição, que requerem cumprimento da lei orgânica municipal por parte do Executivo aos servidores municipais de limpeza. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 01 de 2019 do vereador José Hélio, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal necessidade de construção de parada de ônibus com cobertura e assento no distrito de Núbia. E apresento ainda o processo legislativo número 464 de 2019, referente às tomadas de contas do exercício 2015, que dispõe sobre a tomada de contas da Prefeitura Municipal de Piatã, da gestão do senhor prefeito Ed Wilson Oliveira Marques. Inúbia, 28 de agosto de 2019. Indicação número 1, 2019. Indico ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Afins, consoante do disposto artigo 207, inciso 1º do Regimento Interno da Casa, a necessidade de construção de parada de ônibus com cobertura e assento no distrito de Núbia, especificamente nos locais elencados abaixo: Rua do Campo, próxima à creche nova; Casa de Valdim, na Rua Nossa Senhora da Conceição; Bar de Zé de Melana, na Travessa Irmã Dulce; Ginásio, na Avenida Ipiranga; e Oficina de Manelão, na Travessa Santo Antônio. José Hélio Mesquita, vereador. Continuando ainda no expediente do dia, eu abro o espaço para a equipe do Banco do Nordeste, no momento em que eu agradeço pela presença. Nós vivemos no município essencialmente agrícola, é importante a participação do banco, e quando eu provoquei, fui atendido de pronto para que eles viessem para estar na Câmara, sobretudo conversando conosco, com os vereadores principalmente, que são lideranças em suas comunidades, para que eles conheçam as linhas de crédito do banco, para que eles conheçam também o que o banco tem feito pelo município de Piatã. Eu gostaria de agradecer o Banco do Nordeste, na pessoa de seus representantes, pelo papel que tem feito em nosso município. Eu tenho dito que muitas vezes a nossa agricultura não se desenvolve, mas não é por falta de dinheiro, é por falta de várias outras coisas. Porque dinheiro o Banco do Nordeste tem colocado em larga escala no nosso município. O espaço é de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite que nos foi feito pela Câmara de Vereadores de Piatã. Para nós é importante esse momento de socializar as ações que o banco vem desenvolvendo no município e na Chapada como um todo. Quero agradecer, na pessoa do presidente da Câmara, Pedro Paulo, em nome de quem estendo os agradecimentos e nossas saudações a todos os vereadores dessa casa. A gente sente que é uma oportunidade, a exemplo do que já foi feito em outros municípios, de uma prestação de contas. Afinal, enquanto Banco de Desenvolvimento, o BNB lida com recursos públicos diariamente, e nada mais justo do que aqui na Casa do Povo nós prestarmos conta do que vem sendo feito e abrir algumas possibilidades nas linhas de crédito que o banco oferece para que a gente possa desenvolver ainda mais o município. Nós dividimos esse momento de apresentação em algumas etapas, mas antes de prosseguirmos, é justo que nós possamos agradecer aqui aos parceiros que fazem com que o trabalho do Banco do Nordeste possa fluir aqui no município. E não podemos deixar de agradecer a Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural, aqui representado por Danilo, não sei se tem mais alguém do sindicato aqui presente, mas que tem nos dado um apoio muito forte, principalmente na emissão de DAPs e no apoio logístico aqui no município. Nós temos a DAB, SEBRAE, Bahiaté, enfim, presidentes de associações, de cooperativas. Existe todo um conjunto de parceria, de parceiros que viabilizam o trabalho. O desenvolvimento ele não se faz sozinho no município.
O banco ele aporta recursos, ele é agente financiador, mas ele faz parte de uma engrenagem maior, que envolve vários entes, envolve assistência técnica, envolve representatividade, envolve logística. Então, existem vários fatores que contribuem para que esse conjunto possa fluir de maneira harmônica. Nós, enquanto agentes financiadores, enquanto agentes públicos de financiamento que somos, queremos agora, nesse primeiro momento, fazer uma apresentação do que é o Banco do Nordeste, de como ele trabalha, do que vem sendo feito na Chapada e especificamente no município de Piatã. E, na sequência, o colega Bruno, aqui presente, Bruno Risselli, gerente de suporte a negócios da agência Seabra, vai detalhar algumas linhas de crédito que nós selecionamos dentro do nosso portfólio que podem atender aqui ao município. Só um pouquinho da história do BNB, que foi criado na década de 50, com a missão de induzir desenvolvimento na região Nordeste, num contexto em que havia um fluxo de investimentos direcionado de maneira muito forte, principalmente para a região Sudeste, deixando carente de investimento a região Norte e Nordeste. Sentiu-se a necessidade de ter um banco regional de financiamento que fortaleça nosso setor produtivo e eleve o patamar da região, pelo menos até a média nacional. O IBGE divulga anualmente um item, um percentual chamado CDR, que é o Coeficiente de Desenvolvimento Regional. O que é que isso significa? Que é mensurado a renda familiar das regiões. E se percebe que até hoje o Nordeste detém um índice de 68%. Para uma média de 100 nacional, o Nordeste do país, ele representa somente 68%. Ou seja, a renda das famílias nordestinas, ela é, em média, 68% menor que a média nacional. E é nesse contexto que surge um banco de desenvolvimento, para financiar o setor produtivo e, através do setor produtivo, induzir geração de emprego, distribuição de renda, desenvolvimento como um todo. Quando se fala em banco, se faz muito link econômico da coisa, financeiro, mas não é só isso. O banco ele opera políticas públicas, como o Pronaf, por exemplo, que extrapolam a ideia do crédito, do financiamento. Você tem um aspecto social muito forte embutido aí. Você consegue dar mobilidade social para que as pessoas possam sonhar em ascender financeiramente, economicamente, socialmente, passe a ter acesso ao desenvolvimento pleno. E essa é a ideia de algumas das linhas que o banco opera. Nesse contexto, nós temos 66 anos atuando dessa maneira. Nós somos o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. O banco hoje detém o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul, que é o Crédito Amigo. É o segundo maior do mundo, perdemos apenas para um programa da Índia. Inclusive, foi na Índia que surgiu a ideia de microcrédito produtivo orientado. Nós administramos o FNE, daqui a pouco detalhe aqui, como é que é composto esse fundo, qual é a sua missão, como é que o banco opera o FNE, que é um fundo de recursos públicos. Nós somos o primeiro banco público a criar um hub de inovação. O que é isso? O banco mantém em Salvador uma equipe que fomenta a inovação no estado da Bahia. E, nesse sentido, tem algumas empresas de tecnologia, principalmente, desenvolvendo vários produtos com apoio do banco. E, nesse ponto, a gente fala de tecnologia voltada para a inovação. Exemplo de drones que são utilizados ali no oeste da Bahia para a questão da soja. Você tem alguns sistemas de computador que facilitam a logística, compra e venda de produtos, enfim. O banco está atento à inovação, porque a gente entende que é um caminho de encurtar esse acesso dos produtores a novas tecnologias. E, por fim, nós temos o ETN, que é o escritório técnico do Banco do Nordeste, é o maior acervo de estudo técnico do Nordeste, especialista em economia nordestina. O ETN publica semanalmente vários estudos voltados para vários segmentos da economia, fruticultura, pecuária, agricultura de maneira geral, agricultura familiar, construção civil. E esses estudos eles dão a base para que o banco trace o seu planejamento estratégico a cada 4 anos, decidindo qual atividade é prioritária, como é que a gente vai abordar esse financiamento, direcionando recursos de uma forma que esses recursos possam surtir o efeito extracrédito, a qualificação do crédito. Essa é a ideia dessa base do ETN, dessa base de estudos que a ETN publica. Nós atendemos 1.990 municípios. Nessa área estão 56 milhões de habitantes.
1.262 desses municípios estão no semiárido nordestino, uma área historicamente assolada por sucessivas secas de economia frágil também em virtude disso, e é nessa área que o banco aplica a maior parte dos seus recursos. No mínimo 50% dos recursos do Banco Nordeste são destinados à região semiárida, que inclusive é onde está localizado Piatã e boa parte dos municípios da Chapada, se não todos os municípios da Chapada. Então, quando se analisa a aplicação de crédito, direcionamento de recurso público, subsidiado, barato, numa região carente como o semiárido, você tende a imaginar que o risco é elevado. Mas não, o banco é eficiente na aplicação desses recursos. São recursos que chegam às mãos do produtor, de quem precisa, numa condição de pagamento excelente, com prazo longo, estendido, e o banco consegue ter retorno desses investimentos. Os produtores conseguem investir, melhorar sua estrutura produtiva, pagar para que o banco possa reinvestir junto a outras famílias, numa eficiência de qualquer banco privado. Hoje nós temos a taxa de adimplência no Pronaf, na agência Seabra, beirando 98%. De cada 100 produtores, 98 pagam financiamento em dia. Isso é muito importante porque retroalimenta esse ciclo de financiamentos. Esse dinheiro retorna para que a gente possa continuar investindo. Essa é uma das premissas básicas do crédito rural e nós conseguimos manter o nível de adimplência que nos permite seguir crescendo no volume de aplicações. São 26 milhões de habitantes dentro do semiárido, nós conseguimos fazer todo esse atendimento com somente 292 agências. Nós temos 4 milhões de clientes ativos hoje no Banco do Nordeste. Dentro dessa região que compreende basicamente a região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Nós temos 8% das agências na nossa área de atuação, somente 8%, mas com eficiência invejável e que nos dá orgulho. Porque com essas 8% de agências que nós temos nessa área de atuação, nós representamos 68% dos financiamentos totais de longo e curto prazo na região. O Banco do Nordeste hoje faz 61% de todos os financiamentos de longo prazo na região Nordeste. Nós operamos 54% dos financiamentos rurais de toda a nossa área de atuação, tendo somente 292 agências, que operam em regime de jurisdição. Cada agência se responsabiliza por um conjunto de municípios. No caso de Seabra, nós atendemos Piatã e mais 9 municípios, são 10 ao todo. E nos utilizamos de algumas estratégias, a exemplo de agências itinerantes, que é isso aqui que a gente faz nesse momento, o banco se deslocar até o município para fazer esse relacionamento com vocês, essa aproximação. Nós temos agente do AgroAmigo hoje presentes 3 a 4 dias por semana, aqui em Piatã, é o Júnior, que não chegou, estava previsto para o Júnior participar aqui com a gente. Acho que muitos de vocês conhecem o Júnior, que atende aqui a região, com certeza deve ter havido algum imprevisto, mas nós temos presença praticamente diária aqui no município de Piatã. Nós temos agente de desenvolvimento, somos o único banco a ter a figura do agente de desenvolvimento, que faz toda a articulação político-institucional, porque, repetindo, desenvolvimento não se faz de maneira isolada, o banco tem isso em mente, tem de maneira muito clara. A gente sabe que é preciso nos relacionarmos com os nossos pares, aqui, vários deles aqui presentes, para que a gente possa ter efetividade em nossas ações. Nesse sentido, o Luiz Henrique, o Lula, que certamente é conhecido também aqui de vários de vocês, faz esse papel em toda a região da Chapada. Infelizmente, hoje não foi possível a presença em função de um outro evento, a gente teve que distribuir a equipe para 2 eventos simultâneos, mas nós fazemos questão de estar próximos. Já perdi as contas de quantas vezes eu estive aqui em Piatã. Na Câmara, a primeira vez, mas é muito comum nossa presença aqui no comércio, na zona rural. O banco ele realmente promove essas visitas, essa aproximação com os clientes e com os parceiros, e essa é uma premissa básica que a gente tem em nossas relações. O banco atua hoje em todos os segmentos, atuamos junto a pessoas físicas, destacamos aqui o financiamento de energia solar residencial, é um produto novo, o banco vem financiando placas solares para residências com a taxa de 4,5% ao ano. Na prática, o cliente troca a conta de energia pela prestação do banco, só que depois de 36 a 48 meses, a prestação do banco acaba. Esse equipamento tem uma vida útil superior a 25 anos. Esse é só um dos exemplos que nós trabalhamos junto a pessoas físicas. O banco atua hoje junto a empresas e empresas de todos os portes. Nós temos um diretor do banco que costuma falar que o banco vai do alfinete ao foguete.
A gente financia o microempreendedor, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário. O banco está presente em todos os estratos de empresas, independente do seu faturamento. Mas com um detalhe, nós temos a obrigação legal de aplicar 50% do nosso orçamento junto ao pequeno. Aqui em Ceabra, pelas características, aqui em Ceabra, Piatã, na região da Chapada, a agência de Ceabra, nós aplicamos em torno de 90% a 95% junto ao pequeno, por uma característica da região. A Chapada hoje é formada por micro e pequenas empresas, por mini produtores rurais, agricultores familiares. Esse é o nosso público e é o nosso público preferencial. A agência Ceabra ela vem atendendo de maneira preferencial e acima do volume disponibilizado pelo banco. Para se ter ideia, o recurso disponibilizado em 2018 para que a gente aplicasse nos 10 municípios foi de 25 milhões. Nós aplicamos 32. Esse ano o volume foi de 28. Pretendemos aplicar em torno de 35, porque a Chapada Diamantina ela tem uma característica de diversidade de produção. Aqui em Piatã nós temos o café, mas nós temos o morango. Eu já visitei produtores aqui que planta cana, que produz rapadura, enfim, amora. Aqui tem de tudo. A Chapada é uma região que tem uma característica muito pecuária, enfim, tem uma característica de diversidade, de pequenas propriedades muito produtivas e de um povo trabalhador, sério, honesto. A gente percebe isso, o banco sente isso e a cada ano vem aumentando esse volume de financiamentos aqui, porque tem tido retorno, tanto no pagamento quanto no desenvolvimento dessas comunidades. Junto ao agronegócio, o banco atua principalmente no oeste da Bahia, para ficar mais aqui no estado, para não sair para outros estados. O oeste, ali Luiz Eduardo, Barreiras, o financiamento da soja passa pelas mãos do Banco Nordeste e não se restringe, o efeito do financiamento de soja não se restringe àquela região. Existe um corredor da soja aqui na 242 que aquece toda a região. São postos de gasolina, são transportadoras, são restaurantes, são pousadas, são hotéis, são empresas de reparos de caminhão, de molas, de pneus, enfim. Um financiamento de larga escala, como é o agronegócio, ele beneficia todo o Estado. Assim como o financiamento para governo e infraestrutura, que o banco também faz. Estivemos presentes no financiamento da transposição do Rio São Francisco, do aeroporto de Salvador, aeroporto de Fortaleza, linhas de transmissão da Coelba. Essas grandes obras estruturantes também têm o apoio do Banco do Nordeste e não se restringe, é importante deixar claro, não é um financiamento para o grande. Isso tem impacto enorme em todo o Estado. Isso gera emprego, distribui renda. Existe toda uma cadeia de microempresas que se desenvolvem em torno dessas empresas maiores. Empresas que prestam serviços, que produzem quentinha, que fazem transporte, que locam veículos. E isso é muito sentido aqui nessa oscilação da safra de soja. A gente vê o comércio aquecer e desaquecer de acordo com esse corredor de soja ali da 242. Piatã tem uma característica um pouquinho diferente por estar mais afastado da 242, mas tem o café aqui. Nessa direção. Por fim, o banco atua junto ao setor de microfinança urbana e rural. Isso aqui é a menina dos olhos do Banco Nordeste, é o que nós temos de melhor, é onde a gente cumpre o nosso papel social de maneira muito forte. Através do Crédito Amigo, a gente financia a base da pirâmide econômica, a gente financia onde as outras instituições financeiras não enxergam, o setor informal. Aqui se financia a sacoleira, aqui se financia o pipoqueiro, o açougueiro. O banco ele não deixa de fora ninguém que está inserido na atividade econômica. É setor produtivo, independente de ser formal ou informal, o banco atua. No Agroamigo, mesma coisa. A gente atua aqui principalmente na agricultura de subsistência, no Pronafiano B, naquele produtor que trabalha muitas vezes para sobreviver. E a partir do Agroamigo, do Pronaf B, do Banco Nordeste, se abre perspectivas para que esse produtor
tem uma taxa de juros muito baixa. Aqui a gente está falando de taxa de juros para o agricultor familiar de 0,5% ao ano. O produtor acessa R$ 5.000, ele tem uma cobrança de juros de R$ 25,00 por ano. E para as 3 primeiras operações, até o total de 15 mil, ele tem um bônus de 40% para pagamento